Olá, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Natália Coelho e neste vídeo eu vou falar para vocês sobre os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Obviamente que eu não vou conseguir aqui exaurir todos os princípios, mas a ideia deste vídeo é trazer para vocês, em linhas gerais, quais são os princípios da LGPD. Então, se você gostou do conteúdo desse vídeo, do tema deste vídeo, logo de cara eu peço para você deixar o seu like ou o seu dislike aqui, porque o seu feedback é super importante para que eu possa produzir conteúdos cada vez mais personalizados para você, para minha audiência que está vendo e assistindo este vídeo. Beleza? Então vamos ao que interessa. Quais são os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados? Certo? Então vamos ao primeiro princípio, que é o princípio da finalidade. O que isto significa? Acho que este talvez seja o princípio mais relevante, mais falado no mundo de proteção de dados e privacidade, que é a questão da finalidade. O que isso significa? Significa que a legislação trouxe que toda operação realizada com dados pessoais deve ter uma finalidade específica. Por que isso é tão importante? Porque nós vinhamos aí de uma cultura de que quanto mais dados eu coletasse, eu empresa, era melhor. Então as empresas coletavam dados, enriqueciam a sua base de dados, tinham dados de clientes que não eram mais clientes, enfim. Então quanto mais dados, melhor. E vamos deixar aqueles dados, lá no armazenado, ou enfim, num arquivo digital ou num arquivo físico, para que quando a gente precise, ou quando, enfim, surgir uma insight, uma ideia do que fazer com aquele dado, a gente utilize aquele dado. E agora com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso não mais poderá acontecer. Por quê? Porque você agente de tratamento, só poderá ter na sua base de dados os dados que tiverem uma finalidade específica. Ou seja, aqueles dados que você tenha o porquê usar ou para que usar. Então, finalidade. Você precisa saber exatamente, dentro da sua empresa, então, ou você profissional de dados que quer fazer programas de adequação à LGPD, precisa ter isso muito claro. Que a finalidade precisa estar específica, estar clara para o seu cliente, tá? Então, este é o primeiro princípio, o princípio da finalidade. Depois tem o princípio da necessidade. O que é o princípio da necessidade? O princípio da necessidade nada mais é do que aquele princípio que vai trazer, então, falando aí sobre essa questão do acúmulo de dados, é sobre ter o mínimo necessário. Ou seja, você, empresa, só precisa coletar aquilo que realmente for necessário para o cumprimento da determinada finalidade para o qual você coletou aqueles dados. Coletar tipo sanguíneo para uma finalidade que não faz o menor sentido, um cadastro enfim, no e-commerce, para fazer compra, você vai precisar cadastrar o seu tipo sanguíneo, você precisa fornecer a sua geolocalização, enfim, são dados que normalmente são fornecidos ou que são coletados pelos agentes de tratamento e que não têm necessidade. Então, o princípio da necessidade vem justamente para regular essa questão da... Qual é a necessidade que você tem, você, agente de tratamento, de coletar determinados dados ou aqueles dados? Então, você só deve coletar dados que são realmente necessários para o cumprimento de uma finalidade específica. Temos também o princípio da qualidade dos dados. O que é isso? O que isso significa, Significa aqui a questão da atualização, de ter dados atualizados, dados com qualidade. Então, é importante sim fazer uma gestão do seu banco de dados, uma gestão dos dados que você possui dentro aí das suas áreas de negócio para que você tenha qualidade, Você, agente de tratamento, então precisa implementar mecanismos internos para ter qualidade dos seus dados pessoais. Vamos a mais um princípio. Vou até olhar aqui o princípio da adequação. O princípio da adequação nada mais é, então, do que o princípio quando a gente fala de finalidade, o princípio da adequação vem para fechar essa questão, Você só pode usar os dados para a finalidade específica para o qual foram coletados. Então, o princípio da adequação vem para selar tudo isso e dizer, você, agente de tratamento, só vai poder tratar dados com adequação, ou seja, para a finalidade específica para o qual aqueles dados foram coletados. Vamos a mais um princípio. Princípio do livre acesso.
princípio do livre acesso, então, nada mais é do que a questão de que você, agente de tratamento, precisará dar livre acesso aos titulares de dados. E o que isso significa na prática? Significa que você, agente de tratamento, precisará implementar, se você não tiver implementado, ou melhorar, revisar os seus processos internos para poder dar livre acesso aos titulares de dados sobre os dados que você possui, quais as finalidades, para quem você utiliza, para qual finalidade você usa aqueles dados, com quem você compartilha aqueles dados, quais são as medidas de salvaguarda que você tem, enfim, você precisará ser transparente, dar livre acesso aos titulares de dados sobre os dados que você possui, você, agente de tratamento, no seu banco de dados. Vamos a mais um princípio. Princípio da transparência, eu acabei antecipando aqui, né? Então, gente, é super importante que os agentes de tratamento de dados tenham transparência com os titulares de dados. Nada é proibido na Lei Geral de Proteção de Dados, gente. Não é tudo ou nada, não é binário, não é 0 ou 1. É muito importante ter isso em mente, vocês profissionais da área que atuam com isso ou que querem atuar. Não adianta pregar nos seus clientes esse discurso do é tudo ou nada, agora vai precisar fazer isso, vai precisar fazer aquilo, não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo. Não. Não existe nada 100% compliance, né? Então, partindo desta premissa, é importante ter em mente que quanto mais transparente o seu cliente tornar o processo interno, os processos internos dele com o titular de dado, né, com os clientes, melhor será, mais vantagem competitiva ele vai ter. Então, tudo depende do discurso, de como você aborda e como você mostra valor para o seu cliente com relação a essa questão da transparência. Mas fato é que a legislação trouxe isso como um dos princípios basilares, né? Como um dos pilares de sustentação do tratamento de dados. Então, o tratamento de dados pessoais para fins da Lei Geral de Proteção de Dados precisará ser pautado na transparência. E isso significa que você precisará informar, sim, aos seus clientes, aos titulares de dados, o que é feito com aqueles dados, com quem você compartilha aqueles dados. E tudo bem se você compartilha eles com o Google, se você compartilha eles com algum outro operador de dados, não tem problema, desde que você comunique isso, que o seu titular de dados tenha acesso, que você seja transparente com ele do que você faz com os dados que são deles. Os dados são dos titulares de dados e não das empresas. Então, num programa de adequação à LGPD, é preciso ter isso em mente e trazer isso para o seu cliente de uma forma simples, simplificada e não no discurso do terror, tá? Este foi mais um princípio. Então, temos então outro princípio que é o princípio da segurança. O que esse princípio então vem trazer? Sobre a questão da adoção de medidas técnicas para garantir a segurança dos dados. Então, os agentes de tratamento, eles precisam zelar pela segurança dos dados. Por quê? Porque existem cada vez mais crimes cibernéticos, ataques cibernéticos, isso está cada vez mais comum no mundo hiperconectado em que vivemos. Então, é necessário, sim, que os agentes de tratamento de dados tenham medidas salvaguardas internas para resguardar a segurança dos dados pessoais dos titulares. E aí é que entra o pessoal de TI, as parcerias, porque nós, advogados, não temos aí, obviamente, a depender do advogado, caso ele tenha essa especialização, para poder prestar esse serviço, mas a gente tem até a questão do impeditivo aí, por conta da nossa entidade de classe, a OAB, com relação a esses serviços, mas enfim, isso é um tema que a gente pode abordar num outro vídeo. Fato é que é necessário que os agentes de tratamento tenham então em mente que um dos princípios para a realização de tratamento de dados pessoais é segurança, garantir a segurança dos dados pessoais, tá? Vamos a mais um princípio, o princípio então da prevenção, né? Então aqui a prevenção nada mais é do que prevenir a ocorrência de incidentes de segurança com relação àqueles dados pessoais que são coletados. Esse princípio também está conectado com o princípio da segurança. Então, além de garantir, você precisa prevenir que aqueles dados serão utilizados para uma finalidade para a qual ele não foi coletado, para que ele não seja utilizado, enfim, não tenha um desvio de finalidade, um uso indevido, um compartilhamento indevido. Você precisa prevenir, né? O agente de tratamento precisa estar apto a
prevenir, né? Então é prevenir antes de que aconteça um incidente. Aí entra a questão do compliance, tá? Vamos então a mais um, é o princípio da não discriminação. O que esse princípio então diz, né? Nós temos aí os dados sensíveis, que são dados que, pela sua natureza, podem causar uma discriminação aos seus titulares. Então, a realização, né, o tratamento de dados pessoais, ele deve ser pautado na não discriminação. Isso significa o quê? Significa que os agentes de tratamento, quando eles tiverem acesso a dados sensíveis, então dados sobre a orientação sexual, sobre histórico médico, enfim, toda essa questão muito mais sensível, né? Tem um artigo, né, um inciso do artigo 5º que trata sobre a questão dos dados sensíveis, que é importante vocês verem. Nós temos aqui também vídeo que fala sobre especificamente o que são dados sensíveis, tá? Com exemplos práticos, mas contextualizando aqui, a questão da não discriminação o tratamento de dados pessoais não pode ser realizado de forma discriminatória. Então, os agentes de tratamento que tiverem dados pessoais têm que ter isso em mente no momento de prestar o seu serviço, de fazer a roda girar dentro do seu negócio, né? Principalmente quando nós tivermos decisões automatizadas, e isso é muito importante, por meio de inteligência artificial. Então, ter isso em mente. A não discriminação é um dos princípios. E o descumprimento desses princípios, enfim, pode acarretar aí na penalização, na judicialização. Então, é muito importante ter em mente e cumprir esses princípios. Por fim, o princípio da responsabilização. Então, o que isso significa na prática? Significa que os agentes de tratamento serão responsabilizados, deverão prestar contas com relação ao tratamento de dados. E isso traz o quê? Traz segurança jurídica para o mercado como um todo, para os agentes de tratamento, para os titulares de dados principalmente. Por quê? Porque quando você é responsabilizado por algo, quando você tem uma regulamentação, quando você tem uma obrigação de prestação de contas, você coloca na mesa as regras e, consequentemente, isso se torna menos terra de ninguém ou terra sem lei, tá? Então, a ideia desse princípio é justamente trazer a responsabilização dos agentes de tratamento e a obrigatoriedade de prestação de contas, tá? Com relação ao tratamento de dados pessoais. Então, nesse vídeo eu falei para vocês sobre os princípios da legislação, da Lei Geral de Proteção de Dados, o que eles acarretam na prática para o seu cliente, como encaixar isso nos processos internos do seu cliente. É um desafio, não é tarefa fácil, então executar um programa de adequação para conseguir encaixar esses princípios dentro dos processos internos, dentro da atividade do core business daquele determinado cliente, é um desafio? É um desafio, mas não é tarefa impossível, tá? Então, a minha ideia nesse vídeo foi trazer para vocês um pouquinho dos princípios de uma forma bem rápida, bem sucinta. A gente pode se debruçar muito mais sobre esses temas, né? Obviamente, tem discussões riquíssimas aí dentro para podermos falar sobre essa questão dos princípios, mas em linhas gerais o que eu quis trazer para vocês nesse vídeo foi o que são cada um dos princípios e como que nós aplicamos isso, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, ficaram comigo até agora e não deram ainda o seu like nesse vídeo, deem o seu like. Se vocês também não gostaram, por favor, deem o seu dislike, mas também coloquem aqui nos comentários por que vocês não gostaram, porque é importante para mim ter o seu feedback, saber o porquê você não gostou ou porquê você gostou, para que eu possa produzir mais conteúdos personalizados para você que tá me ouvindo. Então, se você clicou nesse vídeo é porque você quer saber sobre Lei Geral de Proteção de Dados, da teoria à prática. Tá bom? E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, porque aqui nesse canal a gente fala tudo sobre Lei Geral de Proteção de Dados, de verdade, da teoria à prática. Falamos sobre privacidade, proteção de dados, programas de adequação, sobre empreendedorismo, mindset, enfim. Então vem comigo que eu quero passar todo o meu conhecimento sobre essa legislação para vocês, para que vocês também possam estar na mesma página e possam dominar este tema tão importante, tão promissor do mercado e da advocacia. Muito obrigada e até o próximo vídeo.